Olá, vamos começar a responder as suas dúvidas sobre direito eleitoral. E a primeira que chega aqui, qual que é, produção? E aí, produção, qual que é a primeira pergunta? Como começar no direito eleitoral do zero? Olha só, nós recebemos várias perguntas relativa ao direito eleitoral. Acho que em toda a área do direito, a primeira pergunta que um profissional faz é como fazer para atuar nessa área. E das várias perguntas que nós recebemos aqui, uma se destacou que é como começar do direito eleitoral do zero. Nada a gente começa do zero. Tudo a gente começa sobre uma base de conhecimento teórico, uma base de vivência prática, mas para a construção dessa base, algumas coisas são muito importantes quando se trata de direito eleitoral. Quando nós estamos falando de direito eleitoral, a gente não fala simplesmente da interpretação jurídica da norma, não fala simplesmente do que o tribunal está decidindo, não fala simplesmente do que diz a lei ou a resolução. O direito eleitoral, ele envolve uma multiplicidade de competências que exige daquele profissional que vai atuar nessa área que se esmere em aprender cada uma dessas competências. E quais são essas competências? Em primeiro lugar, saber ouvir. Isso é característico de todo ramo do direito, saber ouvir a demanda dos seus clientes. Mas o saber ouvir no direito eleitoral envolve um tipo de escuta ativa, um tipo de escuta que busca no seu interlocutor muito mais do que ele diz, busca as intenções, as motivações. Porque quando nós estamos tratando de uma decisão no meio do calor de uma campanha política, não é simplesmente o que a lei autoriza ou o que a lei proíbe. Nós temos estratégias de comunicação, nós temos uma multiplicidade de atores que vão ser impactados por essas ações. Então é importante que o advogado eleitoral conheça alguma coisa de comunicação, conheça alguma coisa de publicidade e marketing, conheça muito de estratégia, conheça sobre organização de pessoas e empresas, porque a campanha ela funciona como se fosse uma empresa. Então eu fiz essa abordagem ampla para falar da importância que é você ter essa multiplicidade de competências para atuar no direito eleitoral, para a gente tentar fazer um caminho mais prático daqui em diante. O primeiro deles é, em direito eleitoral, muito mais importante que a formação é a jornada. A melhor pós-graduação que existe em direito eleitoral é fazer uma campanha eleitoral. Por exemplo, eu sempre militei politicamente em alguma área, né? Comecei lá no movimento estudantil secundarista, no grêmio estudantil da minha escola, então eu sempre me interessei por essas relações humanas de representatividade. Então, a cada eleição que você atua ou participa, tem uma nuance, uma perspectiva, um modelo organizacional que você vai acumulando como conhecimento e vai te auxiliar na sua vida prática lá na frente, na sua atuação profissional lá na frente. Então a primeira dica é: faça campanhas eleitorais, participe de campanhas eleitorais. Não importa se é uma campanha eleitoral das eleições gerais, das eleições municipais, se é uma campanha eleitoral de uma associação, de um sindicato, se é uma campanha de um grêmio estudantil, de um centro acadêmico, de um diretório central de estudantes. Participe da organização de uma campanha para você entender como que é a dinâmica desse processo. Tendo uma primeira oportunidade de participar de uma campanha eleitoral das eleições
regulares, né, das eleições para a representatividade do Estado, não perca essa oportunidade, independente da condição na qual você vai participar. Só que nunca perca a seguinte perspectiva: estou participando de uma campanha, mas não como agente dessa campanha. Estou participando dessa campanha como um profissional que quer se esmerar no direito eleitoral e quer atuar nessa área. Porque misturar a perspectiva técnica do advogado com a perspectiva política pode fazer com que você tome decisões muitas vezes equivocadas ou que não caminhem para melhor direção. Porque ao mesmo tempo que é preciso ter a sensibilidade entre entender a disposição da norma e a necessidade da campanha, é preciso que você tenha a clareza que você, como advogado, é aquele que vai fazer a primeira interpretação da norma, aquele que vai trazer a primeira análise de risco para o candidato, para o seu cliente, ali no momento da campanha. Então, se você se deixa levar pela paixão política, o seu julgamento técnico vai estar comprometido. Primeira dica, então: participe de campanhas eleitorais, atue em campanhas eleitorais para que você crie um acumulado de conhecimento e de experiência para auxiliar na sua vida profissional. Segunda coisa, esmere-se em conhecer profundamente a legislação eleitoral. A legislação eleitoral ela não é tão ampla, né? Nós temos basicamente os seguintes diplomas: a Constituição Federal, que traz ali as disposições relativos aos direitos de cidadania, começando no artigo 14. Nós temos no âmbito infraconstitucional a Lei Complementar 6490, que vai tratar sobre as inelegibilidades e vai trazer ali 2 procedimentos muito importantes para o processo judicial eleitoral, que são os ritos da ação de impugnação de registro de candidatura e da ação de investigação judicial eleitoral. Nós temos a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, e a Lei das Eleições ela foi criada lá em 94 para servir como um parâmetro, um esteio seguro para os processos eleitorais, uma vez que anteriormente a gente tinha uma lei para cada eleição. Acaba que isso não deu muito certo, que nós acabamos tendo de lá para cá mais mini reformas eleitorais do que eleições em si. Mas a Lei das Eleições ela é esse grande norte de todo o processo eleitoral que vai te mostrar do ponto de vista jurídico como que se organiza desde a escolha e registro dos candidatos, como que se realiza a campanha eleitoral, como que funcionam os gastos e a prestação de contas eleitorais. Então, tudo aquilo que diz respeito ao processo eleitoral está disposto lá na Lei das Eleições. Nós temos também a Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096, que vai tratar de toda a organização dos partidos e traz ali pontos de toque com o processo eleitoral também, como, por exemplo, distribuição de horário gratuito no rádio e na televisão e uma série de outras coisas. Além dessas, nós temos algumas legislações esparsas que tratam, por exemplo, do transporte de eleitores, do fornecimento de alimentação para os eleitores. Então, esse conjunto normativo, Lei Complementar 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, Lei 9.504, Lei 9.096, são o conjunto das leis ordinárias que regulam a eleição. E nós temos o Código Eleitoral. O Código Eleitoral, ele vai além das eleições, por óbvio, ela trata dos próprios direitos políticos e de cidadania. Vai dizer como que o eleitor se alista, vai estabelecer os crimes e os procedimentos para apuração desses dentro do processo eleitoral, vai falar da organização da justiça eleitoral. Então, com esse conjunto de normas, a gente fecha, do ponto de vista normativo, tudo aquilo que regulamenta o direito eleitoral. Só que esse conjunto de normas, ele é sempre interpretado pelo TSE. De que forma que ele é interpretado pelo TSE? A partir das resoluções que devem ser aprovadas para cada eleição, e essas resoluções elas pegam o que diz a lei,
o que o tribunal tem decidido a respeito daquele tema e aquilo que é o sentimento, né, de quem realiza as eleições, uma vez que a sociedade civil ela participa da elaboração dessas resoluções. Por óbvio, o TSE ele não pode ir além daquilo que a lei delimitou, né? Ele tem que regulamentar aquilo que a lei estabeleceu lá, discutida pelo Congresso Nacional. Mas as resoluções, elas trazem essas disposições de maneira mais clara, mais prática, mais objetiva. Então é muito importante, é fundamental, essencial para quem quer atuar no direito eleitoral conhecer as resoluções do TSE sobre as matérias eleitorais. Então a segunda dica, conheça a legislação eleitoral, aprofunde-se no estudo da legislação eleitoral, especialmente as leis das eleições, Lei 9.504, Lei dos Partidos Políticos, 9.096, Lei Complementar 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, e o Código Eleitoral. Por óbvio também, as disposições relativas às eleições na Constituição Federal. E, para o aprofundamento desse conhecimento, estudem as resoluções do TSE. Mas as resoluções mudam a cada eleição. Mudam, mas a base, a coluna vertebral do que é o direito eleitoral sempre vai estar ali disposto nas resoluções, ainda que tenham sido das eleições anteriores. A evolução que nós temos de uma eleição para outra, ela é sintetizada e incorporada nessas resoluções, mas a coluna dorsal vai estar com certeza na resolução que foi aprovada para a eleição anterior. Então, duas dicas: façam eleições, estudem a legislação e, por último, é fundamental para o início da atuação no âmbito do direito eleitoral. É fundamental para toda a área de atuação. Se você não faz network, você não conhece pessoas. Se você não conhece pessoas, quem vai demandar o seu trabalho, né? Mas no direito eleitoral, eu percebo de uma maneira muito mais intensa essa necessidade de contato pessoal com quem atua partidariamente, atua em campanhas, com quem é candidato, para que você ouça as experiências dessas pessoas, se mostre, se poste, se apresente, né? E possa ter a oportunidade aí até de praticar a primeira dica, que é fazer campanha. Você participando de um evento, de um debate, de um fórum, de uma discussão sobre direito eleitoral, você pode ter a oportunidade de conhecer pessoas que organizam campanhas e você pode ter a oportunidade de atuar na sua primeira campanha. Posto isso, nós vamos para o desfecho aqui desse nosso primeiro episódio de como atuar no direito eleitoral e, na minha perspectiva, uma das formas de se começar do zero é seguir essas 3 dicas que eu passei para vocês. Conhecer a legislação, se aprofundar na legislação, participar de campanhas eleitorais e participar de eventos que te deem a oportunidade de fazer um network, de conhecer quem já está atuando, de ganhar referências para a sua atuação futura. É isso aí, vamos continuar respondendo às dúvidas de quem quer atuar no direito eleitoral. Nossos canais de contato estão aqui, mandem suas perguntas, interajam conosco e eu acho que é uma forma da gente devolver para a sociedade também tudo aquilo que a gente recebe, é compartilhar o conhecimento que a gente acumula ao longo da nossa atuação. Valeu!